Olá, irmãos e irmãs caríssimos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 8 de outubro, 27º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nós estamos meditando nesse 27º domingo do Tempo Comum, esta parábola dos vinhateiros homicidas que Mateus nos apresenta. Esses vinhateiros que deveriam entregar ao dono da vinha os frutos. Ora, eles teriam uma participação expressiva naquela colheita, mas sabiam desde sempre que grande parte da colheita seria para o dono da vinha. Afinal de contas, a terra era dele, as videiras dele, o lagar foi ele quem construiu, foi ele quem adubou as videiras, foi ele quem preparou tudo, construiu a torre de guarda para que, de fato, aqueles homens ali pudessem trabalhar nela. Quem é o proprietário desta vinha? É Deus. A vinha, Israel. Os vinhateiros, os homens de Israel, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, os anciãos, ou seja, o povo do Senhor. Ora, quem são os empregados que Deus, o patrão, o dono, enviou para receber a paga? Os profetas. E o Filho, Jesus. Trazendo para nós essa palavra, irmãos e irmãs caríssimos: Deus, nosso Criador, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Senhor. A sua vinha é o mundo, de modo muito particular para nós cristãos, a Igreja. Os vinhateiros somos nós. Deus nos deu essa vida para administrarmos. O Senhor quer colher os frutos da nossa vida e da nossa existência. Os empregados que o Senhor, ao longo da nossa vida, foi enviando, nossos pais, nossos catequistas, os sacerdotes das nossas paróquias, os pregadores do Evangelho, alguma pessoa que tenha contribuído ou que ainda contribui para a nossa formação espiritual, também intelectual, os nossos professores. Ora, são os empregados. O fruto, aquilo que nós fazemos com tudo que recebemos. E Jesus, o nosso Mestre. Mas agora eu preciso fazer a seguinte pergunta a mim mesmo e quero fazê-la também a você.
Como nós temos nos comportado nessa vinha do Senhor que é a nossa vida? Nós temos entregado ao Senhor, por meio daqueles que o Senhor coloca diante de nós, como pastores, como guias, como referências, os frutos dessa vinha que nós administramos, ou seja, os frutos da nossa vida. Nossa vida tem produzido frutos? A parábola que nós ouvimos está em consonância com a primeira leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor cantou para o seu amado, ou seja, para o seu povo, o cântico da vinha de um amigo seu. O Senhor diz: eu preparei tudo, formei todas as coisas, estabeleci a cada um de vós como meu filho, como meu amado no mundo, dei-te dons, cumulei-te de graças, perdoei teus pecados, enviei homens e mulheres que te formassem e te encaminhassem pelo bom caminho. Dei-te tudo, inclusive o sangue de meu filho na cruz, para redimi-lo dos teus pecados, para abrir-lhe as portas do céu. E o que fizeste com tudo isso? Deste ouvido aos meus profetas? E muitas vezes, irmãos e irmãs, não. Quantas foram as vezes, e eu posso falar pela minha vida pessoal, e você deve falar pela sua, e deve ter essa consciência claríssima. Quantas vezes eu não dei ouvido aos conselhos que me deram? Conselhos dos meus pais, dos meus amigos, dos meus parentes, de pessoas que eram importantes e que tinham autoridade espiritual e moral sobre mim, aos meus formadores no seminário, depois como sacerdote, aos meus bispos, também aos membros do conselho paroquial de pastoral, o conselho econômico. Quantas vezes eu não dei ouvidos? Achei que por mim mesmo eu podia fazer as coisas. Você já passou por isso? Você já teve essa experiência que Isaías relata cá na palavra acerca de desobedecer a palavra e a vontade do Senhor? E quais são as consequências da nossa desobediência à palavra do Senhor? O pecado. O pecado com todas as suas dificuldades, com todas as suas coisas ruins, com todos os seus malefícios. Quantas vezes nós podíamos ter evitado situações de dor, de sofrimento, situações até mesmo de perseguição na nossa vida, se nós tivéssemos cumprido o que Deus havia nos mandado? Quanta dor de cabeça nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos sido obedientes? Você concorda comigo? Você tem essa compreensão acerca da sua vida, dos seus muitos erros, como eu tenho dos meus? Ainda bem, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor é paciente, que o Senhor não desiste de visitar a sua vinha, ou seja, de visitar a minha e a tua vida. Ainda bem que nós precisamos do Senhor, porque sem Ele nós não seríamos nada, estaríamos perdidos. E nós temos que louvá-lo e agradecê-lo, porque apesar de nós, apesar das nossas misérias, apesar da insistência em trilharmos caminhos que não são os deles, o Senhor continua nos amando do mesmo modo. O Senhor ama a sua vinha, o Senhor ama o seu povo, o Senhor ama cada um de nós. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Filipenses, ele vai nos fazer refletir sobre isso. Lembrem-se de tudo que eu vos ensinei. Deem ouvidos às palavras que vos dirigi. Vivei segundo aquilo que eu vos ensinei, porque isso agrada ao Senhor. Se nós voltarmos a 2 domingos atrás, no 25º domingo, nós vamos nos recordar de São Paulo na carta aos Filipenses nos dizendo: vivei à altura do Evangelho, ou seja, fazei aquilo que Deus vos pede. É custoso, irmãos e irmãs, fazer aquilo que Deus nos pede? É custoso. É difícil abrir mão das nossas ideias, dos nossos sonhos, é difícil abrir mão das nossas opiniões, muitas vezes acirradas, ferrenhas. É difícil. Mas quando nós temos disposição interior e fé suficiente
para entender que o Senhor pode até mesmo aproveitar as nossas opiniões, as nossas ideias, o nosso modo de fazer e torná-los muito melhores do que aquilo que nós poderíamos torná-los, nós damos esse aceite à vontade do Senhor e vemos a sua graça acontecer. Vemos a nossa vida, a nossa vinha produzir frutos. Ora, nós não podemos desprezar os ensinamentos, os conselhos e os cuidados do Senhor. O Senhor morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos a vida em abundância, para que tivéssemos a vida plena, para que todos, como diz João no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10, para que todos a tivéssemos em abundância. Vejam, quando nós pensamos numa vinha, nós pensamos sempre na abundância de frutos. Uma vinha bem cuidada, bem trabalhada, bem assessorada pelos seus trabalhadores, pelos seus cuidadores. A nossa vida, se for assessorada e cuidada pelo Senhor, se for dirigida pelo Espírito do Senhor, a nossa vida será uma maravilha. Ainda que passemos por dificuldades e provações, porque as provações e as dificuldades fazem parte da nossa caminhada cristã. Mas, se estivermos orientados pelo Senhor, o javali da mata virgem, ou seja, o demônio, não vai pisotear nem devastar a nossa vinha, ou seja, a nossa vida. Então hoje eu quero te convidar a tomar em conta no seu coração o refrão do Salmo responsorial. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A tomar em consideração no seu coração essa certeza. A vinha do Senhor sou eu. Eu sou a terra amada do Senhor. Eu sou o lugar onde o Senhor plantou o seu Espírito. Eu sou aquele que o Senhor quer, por sua bondade e misericórdia, fazer com que produza frutos de eternidade, porque o Senhor quer me ver no céu. Essa é a herança que eu preciso buscar no Senhor, a herança do céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.